Quem é que nós fomos enfrentar na Itália? Isso é uma coisa que às vezes os livros de histórias não exploram com toda a sua amplitude, né? Nós vamos, primeira coisa, enfrentar um inimigo experiente. As tropas alemãs que estavam na Itália eram tropas remanescentes ou transferidas da frente oriental, que já tinham lutado contra os russos, já tinham enfrentado os franceses, os ingleses, e já tinham enfrentado os americanos nas areias do deserto na África. Então, eles eram oriundos do Africa Corps, eram os remanescentes de Rommel. Então, todos nós sabemos a competência do general Rommel e a maneira como ele influenciou diretamente em vários resultados de batalhas. Então, eram esses soldados que estavam lutando contra o Brasil, mas remanescentes de tropas italianas. Então, nós tínhamos ali uma mistura de tropas, mas todos com experiência de guerra. E quem chegava para combatê-los? O Brasil não tinha uma experiência militar recente. A nossa experiência tinha se limitado lá na Guerra do Paraguai. Não tínhamos prática no uso dos armamentos mais novos, né? Das táticas militares mais novas. Tudo isso estava sendo treinado ali na hora. E, por incrível que pareça, esse terreno do improvisado, esse terreno do sufoco, vamos dizer assim, ele foi o fermento para que a nossa tropa tivesse o desempenho que teve. Como eu disse, os livros de história não exploram bem. Então, a primeira coisa, eles dizem, não falam nada sobre o inimigo. O inimigo era altamente experiente. Então, essa é a primeira parte. Em segundo, o terreno era completamente desconhecido do brasileiro. Alguns brasileiros que lá estiveram, particularmente de Minas Gerais, tinham um conhecimento um pouco maior do combate nas regiões montanhosas, ali por causa de Minas Gerais, que tem ali as montanhas, que faziam algum treinamento lá, mas isso ainda não era suficiente para enfrentar o inverno europeu. Nós também tínhamos os gaúchos, que têm uma certa prática, gaúchos, catarinenses, paranaenses, que têm uma certa prática em lidar com o frio, mas não em montanha. Então, as habilidades estavam diluídas na FEB, e isso fez a diferença. Né? Isso fez a diferença. Na hora do combate, nós sempre tínhamos alguém que sabia alguma maneira de se resolver algum problema. Aliás, uma frase que ficou marcada do alto comando americano em relação aos brasileiros, não no início, mas mais ali no desenvolver da guerra, é que onde havia brasileiros, não haveria problemas. Os problemas seriam solucionados de alguma maneira. Então nós começamos a ter esse tipo de fama, em contraste com a fama de quando nós chegamos. Os alemães chegaram a nos classificar como um exército de nativos, os americanos diziam que era uma tropa tropical, então vários nomes pejorativos foram dados à nossa tropa, e isso machucava. Os brasileiros não gostavam disso e sabiam que tinham que mostrar exatamente o contrário. Os alemães ainda tinham uma característica interessante, é que eles ficaram muito tempo lá na posição e construíram posições praticamente fortificadas. Então tinham bunkers de concreto, trincheiras cavadas, uma série de colocações ali que dificultariam muito o combate da tropa brasileira. Então eles eram posições fortificadas, eles estavam acostumados ao inverno, eles tinham uma disciplina rígida, tá? Então o exército alemão era conhecido pela sua disciplina rígida, táticas vencedoras. Eles já tinham provado seu valor em combate com táticas vencedoras de várias batalhas. Então isso tudo era um ponto de grande dificuldade para o exército brasileiro poder, através da FEB, fazer a sua missão de romper a linha gótica, que era a linha de defesa dos alemães. E aí vem a pergunta, como eles sobreviveram a tudo isso, como os nossos pracinhas sobreviveram, e a gente pode pensar que a resposta final é o jeitinho brasileiro.